Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Itaúsa ITSA4, né, ou ITSA4, eu costumo falar ITSA4, né? Então já deixa aí no comentário como que vocês falam aí o código de negociação da Itaúsa, né? Também já deixem nos comentários se vocês gostam dessa ação ou não, se vocês têm ela em carteira ou não, né? O que vocês esperam aí para a ação da Itaúsa nos próximos anos aí, né, principalmente, né, visando aí longo prazo. E eu faço vídeos diários como esse, né? Então se você é novo aqui, seja bem-vindo ao Investimento Inteligente. Já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se a gente for ver aqui 2022, né, a Itaúsa apresentou um resultado bem interessante. A gente pode olhar aqui que ela registrou um lucro líquido recorrente de quase 14 bilhões de reais, então um lucro líquido realmente bem considerável, né? E esse lucro líquido ele representou um aumento aí de 14% na comparação com 2021. O patrimônio líquido aí, que eu sempre falo do patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido no final das contas é o que pertence ao acionista, né? O acionista ele tem uma ação, a ação é a menor fatia possível aí do patrimônio, né, dessa empresa. Então é sempre muito importante a gente observar o crescimento do patrimônio líquido, né? E até por isso eu sempre mostro esse gráfico aqui do Scanner Pro, do scanner da bolsa, né, que mostra justamente aí o crescimento do patrimônio líquido ao longo do tempo, né, para a gente observar se ele é consistente ou se essa empresa é muito cíclica, né, ou se daqui a pouco ela até está com um patrimônio líquido negativo, enfim, o que seria terrível. Então esse gráfico ele deixa assim essa visualização, né, do crescimento do patrimônio líquido bem clara. E a gente vê então um patrimônio líquido aí de mais de 70 bilhões de reais, aumento de 10%, então um aumento também considerável para uma empresa que já é muito grande, que tem um patrimônio líquido já muito grande. O ROI da empresa de 20%, né? A Itaúsa é uma holding, as holdings elas costumam ter aí um ROI alto, né? Então esse padrão aqui das holdings, né, e da Itaúsa foi mantido em 2022, valor de mercado dos ativos de mais de 100 bilhões de reais. E se a gente for ver aqui, a Itaúsa ela sempre mostra isso nas apresentações, né, de resultados, ela mostrando aí a performance, né, da ação ITSA4, né, da preferencial aí da Itaúsa e do Ibovespa. E a gente pode ver aqui então que em 2022 o Ibovespa avançou 4,7% e a Itaúsa avançou 12%. Então ela bateu o Ibovespa em 2022 e se pegar os últimos os últimos 10 anos, né, a Itaúsa também bateu o Ibovespa. O Ibovespa aí subiu 80% no acumulado, né, dos últimos 10 anos e a Itaúsa subiu 203%. Até eu gostaria de repercutir aqui uma notícia com vocês que saiu hoje, né, no Infomoney. Aqui a gente vê que a Itaúsa ela tem recomendação de compra reiterada pelo Credit Suisse. Então, claro, né, pessoal, nada aqui nos meus vídeos é recomendação de compra ou de venda, né? Eu apenas compartilho meus estudos com vocês. Então, eu estou apenas repercutindo aqui uma matéria que saiu no Infomoney, que é público, enfim, que qualquer pessoa tem acesso, né? Que o Credit Suisse, então, reiterou aí essa recomendação de compra, né? E o preço-alvo aí, segundo os analistas, né, do Credit Suisse para a Itaúsa é de R$ 10. Então, esse preço-alvo ele até caiu, né? Ele era maior antes, mas é de R$ 10, o que representa ainda um upside, né, uma potencial valorização aí na companhia, né, já que ela está aí atualmente sendo cotada na casa dos R$ 8, como a gente pode ver aqui, né, nesse gráfico aqui mais de price action aqui do Scanner Pro, né, R$ 8,11. Se a gente for ver conforme a fórmula de Graham, né, esse histórico de cotação aqui, ele já mostra, né, no Scanner Pro com esse pontinho amarelo aqui, o preço justo da ação conforme a fórmula de Graham. Lembrando que essa é apenas uma metodologia, né? Existem várias outras, então a gente sempre tem que olhar com atenção, com cautela, né? Então o preço justo aqui seria de R$ 15,82, então existiria uma margem de segurança bem grande aqui, já que a ação está na casa dos R$ 8. Inclusive aqui o pontinho vermelho desse gráfico mostra aí os momentos em que a ação da Itaúsa entrou nessa aba, nessa parte aqui da aba esquerda onde investir hoje, né? Para quem não conhece, né, essa aba aqui onde investir hoje, ela vai mostrar aí as ações, né, que no dia de hoje estão com indicadores fundamentalistas baixos e também indicadores gráficos baixos, né? Então vocês podem ver aqui, ó, que a gente vê nessa tabela aqui, né? A gente pode observar que tem a cotação mínima dos últimos 12 meses, a máxima dos últimos 12 meses. A gente vê aqui o IFR, né, que na verdade também pode ser chamado de RSI, que é o índice de força relativa, né, que é um indicador gráfico. Então, o onde investir hoje ele alia, né,
a análise gráfica com análise fundamentalista para mostrar aquelas ações que estão com múltiplos aí mais baixos, né, pessoal, e que estariam também sobrevendidas, né? Então, quando uma ação ela está sobrevendida, ela provavelmente vai fazer um fundo, né? Então, basicamente é esse o objetivo aí do Scanner Pro, né, nesse auxílio aí ao investidor. Se a gente for ver aqui alguns indicadores da Itaúsa, né, eu gostaria de pegar aqui o histórico com vocês. Vocês podem ver que o dividend yield dela está em 5,77, um dividend yield menor aí, né, do que a gente viu em alguns anos. A gente já viu aí 7%, 8%, 6%, mas não é um dividendo tão abaixo assim não da média histórica, né? É um dividendo aí que está um pouquinho acima, inclusive, da média histórica, como a gente pode ver aqui. No entanto, né, conforme aqui a notícia, a gente pode ver, né, o CEO aí da Itaúsa já falou, né, a respeito aí do aumento, né, do payout. O objetivo da Itaúsa é aumentar o payout, né, aumentar então o percentual do lucro líquido que vai ser distribuído aí em dividendos para os acionistas, né? Então o objetivo aí da Itaúsa, né, nos próximos 2, 3 anos é voltar à média histórica do payout. Esse payout estava mais baixo porque a companhia ela se alavancou um pouco mais, né? Ela resolveu fazer novos investimentos, então por essa razão o payout dela ficou mais baixo. Então, nos próximos anos, provavelmente a gente vai ver a Itaúsa aumentando um pouco esse dividend yield aí. O PL da Itaúsa está em 5,7, a média de 8,6, né? Então, bem interessante. Um PVP de 1,03, a média de 1,45. Então, os múltiplos da Itaúsa realmente eles estão abaixo aí das suas médias históricas, né? Se a gente for olhar no Fundamentei aqui, a gente vê justamente esse crescimento do patrimônio líquido, né? Empresa também sempre gerando lucro, né? Em alguns momentos com alguma baixa, enfim, mas claro, né, ano de pandemia. Então, no geral, a gente vê lucro aí consistentemente crescendo no longo prazo, né, pessoal? Isso é muito bom. E uma companhia que tem um endividamento assim bem razoável, dívida líquida pelo EBITDA de 0,3 vezes, né? Então, quer dizer, um endividamento aí bem baixo, bem controlado, né? Aqui no Scanner Pro, né, do scanner da bolsa, eu vou pegar de novo aqui a Itaúsa só para mostrar para vocês aqui, né, o gráfico aquele que eu falei do patrimônio líquido, né? Então ali no gráfico do patrimônio líquido a gente vê nas barras azuis, né, o patrimônio líquido crescendo, né? E cada barra representa aí um trimestre, né? Então isso aqui é atualizado trimestre após trimestre. E na linha vermelha a gente vê a cotação média da ação no trimestre, né? Então a gente vê aqui que a cotação média no quarto trimestre de 22 da Itaúsa foi de R$ 8,24. Então a gente vê aqui que anteriormente, né, houve realmente um descasamento aqui nesse gráfico, né, para cima, né, a cotação aí em tese sobrevalorizada, né, e depois então um certo desconto, né, então houve um descasamento novamente, mas agora por outro lado, né, mostrando que a ação ela estaria relativamente barata. Então, pessoal, esse gráfico eu acho bem interessante, até porque mostra justamente o crescimento, né, do patrimônio da empresa e, consequentemente, crescimento do patrimônio do acionista, né? É verdade que a cotação nos últimos 5 anos, se a gente for pegar aí, caiu cerca de 30%, né? Mas é uma empresa que mesmo com essa queda, ela vem crescendo patrimônio líquido, então isso tem que ser observado, né? E vocês podem ver aqui que esse gráfico, né, na verdade esse padrão aqui, ele se repete em outras empresas também. A gente pode ver, por exemplo, 2014, 2015, quando a cotação média aí era na casa dos R$ 3, né, o patrimônio líquido lá em cima, demorou, mas trimestres depois, né, a cotação ela foi seguindo esse crescimento do patrimônio líquido aqui, do lucro também. Então, às vezes demora, né, realmente, no curto prazo a gente sabe que o mercado é irracional, mas observando aqui o gráfico a gente vê que esse padrão se repete também para outras empresas, né? Que quando essa linha vermelha ela fica muito abaixo ali das barras azuis, no longo prazo elas tendem aí a seguir as barras azuis, né, pessoal? A crescer junto ou também a diminuir, né? Se a empresa estiver destruindo aí o seu patrimônio líquido, né, vai acontecer o efeito contrário também. Aqui nos dividendos da Itaúsa, se a gente for exibir o histórico detalhado, a gente pode observar que a Itaúsa ela paga dividendos com uma frequência interessante, né? Então os dividendos dela no momento não são tão bons assim, mas ela paga com uma frequência interessante. A gente pode ver aqui, ó, que em 2022 ela pagou, né, anunciou, né, em maio, pagou em julho, ela anunciou em agosto e aí vai pagar em dezembro, né, uma outra parcela também anunciou em agosto e pagou em agosto mesmo, outra anunciada em agosto pagou em outubro,
outra anunciada em novembro, né, vai pagar em dezembro e pagou em janeiro. Então, quer dizer, ela faz vários pagamentos, né, ela tem uma frequência bem interessante de pagamentos. Então, pessoal, agora fim do vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil. Deixem comentários, como eu já falei, para eu saber, né, se vocês têm ação da Itaúsa ou não. Eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal, aprendo muito com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.